A mensagem do Senhor está contida nestes versículos de Colossenses, capítulo de número 4, 7 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Irmãos, conta a história de Jonathan Edwards, que Jonathan Edwards, quando ele ia pregar, logo embaixo ali do seu púlpito tinha uma salinha, tinha salas, né, debaixo da igreja. Por exemplo, nós temos a igreja lá a igreja presbiteriana, ali do Jardim Augusta, por exemplo. O templo da igreja é em cima, né, e você tem salas embaixo. Então, a igreja que Jonathan Edwards ministrava, a ideia que passava que era assim também. O templo, a parte do templo, ele era acima de salas. E conta a história que Jonathan Edwards, quando ele ia pregar, ele tinha um pessoal que ficava logo abaixo do seu púlpito, ali intercedendo pela oração, intercedendo pela mensagem, para que Deus falasse através dele. E conta que quando ele começava a esquecer alguma coisa, quando ele começava a sentir algumas dificuldades na hora de pregar, ele batia o pé para que o povo orasse com mais fervor, né, para que ali o Senhor o usasse como instrumento. Irmãos, é maravilhoso nós vermos Deus levantando pessoas. Deus levantando pessoas que são, como a Escritura vai dizer, companheiros de jugo. Companheiros de jugo. Jugo é aquela peça de madeira que coloca no pescoço ali do boi, só que normalmente para colocar em 2 bois e não um boi só. E ali a ideia é que os 2 bois, eles juntos, eles vão fazer um esforço em conjunto, não um mais do que o outro, mas se esforçando conjuntamente, seja para levar ali a carroça. Então essa era a ideia, né, de companheiros aí de jugo. E nós vemos nesse caso aí de Jonathan Edwards, pessoas que eram extremamente importantes no ministério dele, pessoas que faziam diferença no seu ministério. Irmãos, mas isso não ocorre apenas com Jonathan Edwards. E diante do texto aqui que nós lemos, Paulo ele cita aqui pelo menos 2 irmãos que são companheiros ali de Paulo, companheiros no ministério. Diante desta questão, eu gostaria de trazer como tema da mensagem de hoje, companheiros do ministério. Inclusive, se os irmãos virem, é o tema, inclusive, do boletim, né? O boletim, normalmente, eu faço com um tema baseado na mensagem, seja ela de manhã, seja de noite. E companheiros de ministério. E aqui, Paulo, então, depois dele escrever e instruir a igreja, exortar a igreja, consolar a igreja através da sua carta, ele passa para um encerramento. E aqui, então, ele vai dizer, quanto à minha situação. Qual era a situação do apóstolo Paulo? Irmãos, é de conhecimento que o apóstolo Paulo estava preso. Existem 4 cartas em que Paulo, nós chamamos cartas da prisão, no sentido da primeira prisão de Paulo. Paulo ele esteve preso por 2 vezes. Atos dos Apóstolos, ela narra a respeito da primeira prisão de Paulo. Inclusive encerra ali na primeira prisão de Paulo, a narrativa ali de Lucas, inspirado por Deus, mas ali sobre a primeira prisão de Paulo. E nessa primeira prisão de Paulo, Paulo escreve 4 cartas. A primeira carta ali é de Éfeso, a carta de Filipenses, de Colossenses e a carta de Filemão. São as chamadas 4 cartas da prisão, da primeira prisão de Paulo.
E aqui então ele vai falar a respeito para que Tíquico, que era um grande colaborador de Paulo, ele passasse informações para os irmãos a respeito da situação de Paulo. Afinal, Paulo estava sumido. Paulo estava preso, irmãos. Cadê Paulo? Cadê Paulo? E, irmãos, é interessantíssimo quando nós vemos, por exemplo, dentro destas 4 cartas de Paulo na prisão, é citado aqui o nome em 3 delas, Éfeso, Colossenses e Filemão, é citado o nome de pelo menos um dos 2. Olha lá com o que diz em Efésios, capítulo de número 6. Vamos ver lá o que diz Efésios, capítulo de número 6. O versículo de número 21. Olha qual semelhança, qual a semelhança que existe no escrito de Paulo ali ao final de Efésios e também o escrito de Paulo aqui aos Colossenses. Ele diz: e para que saibais também a meu respeito, a minha situação e o que faço, de tudo vos informará Tíquico. Efésios 6, 21. De tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. A ideia que passa, irmãos, é que Paulo escreve essas cartas e pelo menos 2 delas ele coloca na mão de Tíquico, para que Tíquico ele vá até essas igrejas, leve a carta a essas igrejas e assim passe informações a respeito de Paulo, passe informações a respeito desse servo do Senhor que iniciou essas igrejas, com exceção de, tudo bem, Colossenses não foi ele que iniciou, mas que levasse ali a carta. E mais aí no versículo de número 9, ele vai falar de Onésimo. Há uma dificuldade aí a respeito, alguns discutem se realmente Onésimo era aquele Onésimo que era o escravo de Filemão. Mas o interessante é, a carta de Filemão também é uma carta que é da prisão. E tudo indica que Paulo então fala para Onésimo, juntamente com Tíquico, fossem até Colossos, consolassem os irmãos, fortalecessem a vida dos irmãos, passassem as informações, e aí Tíquico fosse para Éfeso e Onésimo fosse para Filemão, fosse para a casa de Filemão, que era o seu amo, né, o seu senhor, no sentido como vemos lá, por exemplo, em Filemão, a carta de Paulo a Filemão. Provavelmente, Tíquico leva então 2 cartas, a carta aos Colossenses e aos Efésios, e Onésimo, ele vai além, juntamente com Tíquico a Colossos, ele vai também retornar com a carta de Filemão em suas mãos. Essa é a ideia que passa a respeito desses 2 irmãos. Mas aqui, irmãos, companheiros do ministério, e aqui nós vemos aqui algumas coisas extremamente importantes que fazem com que as pessoas sejam de fato companheiros do ministério. Aqui ele vai falar de forma semelhante, tanto de Tíquico quanto de Onésimo. Ele vai falar irmão amado e fiel ministro. Ele era um irmão que estava demonstrando o amor para com Paulo. E o amor de Tíquico, e tanto Tíquico quanto Onésimo, ele não era um amor, irmãos, meramente teórico. Por que não era meramente teórico? Paulo estava numa das situações mais difíceis no seu ministério. Paulo estava preso. Ele não sabia qual seria o resultado daquilo. Ele sabia que Deus tinha, Jesus Cristo tinha o enviado para falar a reis, para falar a governantes, e ele estava agora em Roma, preso em Roma. Ele pregava o evangelho para a guarda pretoriana, que era aqueles guardas de elite que cuidavam ali dos presos. E pela Escritura nós podemos concluir que o próprio Paulo diz que toda a guarda pretoriana ouviram falar de Jesus. Ele aproveitou todas as oportunidades, até mesmo preso. Mas ele não sabia da sua situação. Ele não sabia o seu futuro, se ele seria solto. Realmente ele foi
voltou a ser preso novamente depois, mas aqui ele não sabia. Ele não sabia se ali a vida dele se encerraria naquele cárcere. E nos momentos de dificuldade que ele tem, Tíquico e Onésimo mostram amor para com ele. Como que demonstra amor para com ele? Estando com ele nos momentos mais difíceis. Amar, irmãos, aqui não é simplesmente falar pela boca. Amar, eles são atos de fato. Como eu vira e mexe falo para os irmãos. Amor, as pessoas falam que é algo abstrato. O amor é um sentimento abstrato. O amor do mundo é abstrato. O amor de Deus, o amor ágape, que é o amor que Deus ele coloca no nosso coração, ele não é um amor abstrato. Porque ele se revela a todo instante através dos nossos atos. Através dos nossos atos, o amor ele se torna totalmente palpável. Companheiros no ministério, os companheiros de ministério são aqueles que de fato amam. Amam. E amar, irmãos, não significa apenas estar ali ao lado ou demonstrar preocupação. Amar significa até mesmo corrigir. Olhemos, por exemplo, o que acontece com Paulo e Pedro. Paulo e Pedro, que é revelado lá em Gálatas. Fala a Escritura que Paulo e Pedro estavam lá junto com os irmãos em Antioquia, enquanto estava entre os gentios, Pedro estava lá, vivendo como os gentios. Mas, de repente, chega os judeus, e aí Pedro larga de lado os gentios, os irmãos gentios, e começa lá. E o que acontece? Paulo repreende Pedro. Eram companheiros de ministério. Ali não há questão de uma insubordinação de Paulo em relação a Pedro, mas há uma exortação de Paulo para com Pedro. Olha, enquanto estava somente nós aqui, você estava vivendo como gentio. Agora que chega os judeus, você coloca os gentios de lado. Qual é o problema? Não há comunhão agora com eles? Paulo repreende. Amar, irmãos, não significa passar a mão na cabeça. Amar não significa você simplesmente concordar com as coisas erradas, como aconteceu ali com Pedro. Pedro, ele era um homem notório, irmãos. Era um apóstolo notório. Mas Paulo não passa a mão na cabeça de Pedro. Isso demonstra, irmãos, o amor que Paulo tem para com Pedro. Amor, irmãos, é quando a gente demonstra que quer o bem de fato. E querer o bem de fato não é ver as pessoas fazendo algo errado e deixá-las fazer errado. Amar, e esse amor ele se materializa também através desses companheiros de ministério quando há isso. Quando há preocupação. Quando há preocupação de que caminhos ruins estão sendo trilhados e precisam ser mudados. E aqui eu estou querendo dizer caminhos de Satanás, não, irmãos. Eu estou querendo dizer de caminhos que não são sábios, decisões que muitas vezes não são sábias. Aqui os companheiros de ministério, mostrando o amor, eles fazem essas coisas, como aconteceu aí com Paulo e Pedro. Tíquico era um irmão amado. E aqui também, como companheiros no ministério, em segundo lugar, são companheiros em ministério, aqueles que são fiéis ministros. Quando nós olhamos, irmãos, para essa palavra ministro, ministro aqui, a palavra utilizada por Paulo aqui é diáconos. É diáconos. E a ideia da palavra diáconos no grego é aquele que serve às mesas. Aquele que serve voluntariamente. Então, quando ele fala aqui que esse irmão, ele era um fiel servo. Aquele que estava servindo ao Senhor. Estava servindo à causa. E também essa palavra fiel nós poderíamos também traduzir tranquilamente para a palavra firme. Fiel também, a mesma palavra que ela é traduzida para firme. Então poderíamos dizer servo firme. Não estaríamos traduzindo de forma equivocada.
Não estaríamos. Irmãos, aqueles que são de fato companheiros no ministério, eles são aqueles que servem de forma firme. São aqueles que de fato servem de forma fiel. Não são aqueles que meramente, simplesmente ou servem, mas servem de uma forma fiel, de uma forma firme. Mas, irmãos, aqui vale a pena nós refletirmos. Será que quando aqui fala a respeito de Tíquico, um irmão amado e fiel ministro, quando ele está falando aqui sobre essa questão da sua firmeza e serviço, ele está falando em relação a Paulo? Será que Paulo ele está falando meramente que ele é fiel e ele é um servo meu? Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que ele é um fiel ministro, ele é um fiel servo, ele é um servo firme ao Senhor, irmãos, ao Senhor. As pessoas muitas vezes, nesse sentido de companheirismo, de serem companheiros no ministério, muitas vezes eles se equivocam a respeito de quem é o objeto, o real objeto da nossa fidelidade, o real objeto do nosso serviço. Esses homens ajudaram Paulo e ajudaram tremendamente Paulo no ministério de Paulo. Mas o foco desses homens não era meramente Paulo. Porque, irmão, se fosse meramente Paulo, a glória era para Paulo. A glória era para Paulo. E se nós, irmãos, dentro desse companheirismo no ministério, e ministério que eu estou querendo dizer não é só pastoral, temos vários ministérios na igreja, ministérios de louvor, ministérios aí com relação à ação social, temos ministérios dos jovens aqui dentro, temos vários ministérios, ministérios de oração, temos vários ministérios, não só a questão pastoral, existem vários ministérios. A questão, irmãos, que nós podemos refletir a respeito é que quando nós somos firmes em servir ao Senhor com firmeza, com fidelidade, até aqueles que estão na liderança são abençoados nisso. A bênção não é de serem fiéis aos líderes, a bênção é de serem fiéis a Cristo. Porque, irmãos, quando as pessoas elas são fiéis uns aos outros, meramente a pessoas, elas se decepcionam com pessoas. Marcos, por exemplo, quando teve a questão da primeira viagem de Paulo e Barnabé, eles levaram Marcos. Marcos talvez, contam alguns, que Marcos talvez achava que ele iria fazer aquele passeio no parque. E quando viram que o negócio estava ficando feio, tanto que na primeira viagem, Paulo quase morre doente, na primeira viagem missionária dele. Dizem que Paulo pegou, alguns historiadores, a ideia que passa é que Paulo chegou a pegar malária. Então a situação não era fácil, era difícil a situação. E aí ele desiste logo no começo. Nas primeiras dificuldades, Marcos desiste. Ele, inclusive, é o objeto de discussão entre Paulo e Barnabé, a ponto de se separarem, porque Barnabé queria levar novamente Marcos. E, diante dessa discussão, os dois se separam, Barnabé e Paulo. Mas, irmãos, no final do ministério de Paulo, ele manda chamar Marcos. Ele reconhece a respeito da utilidade de Marcos. Não a utilidade de Marcos para Paulo, mas a utilidade de Marcos para o reino. A utilidade de Marcos para o reino. Mas não apenas isso, mas Marcos vai, irmãos. Marcos, ele poderia simplesmente olhar para si e dizer, mas não foi você que me proibiu de fazer a segunda viagem missionária? Não foi você? Você não me queria, como diz, nem pintado na tua frente? Irmãos, a grande questão é, nós somos fiéis a quem? Se nós formos fiéis a homens, fiéis firmes servos de homens, nós abandonaremos a carreira.
ou somos firmes servos de Deus, e assim, consequentemente, servimos aos líderes e servimos aos demais irmãos, somos bênção no ministério dos demais irmãos, ou então nós vamos naufragar, O verdadeiro companheiro de ministério, irmãos, não é aquele que tem um compromisso com o ministério em si, não é aquele que tem um compromisso simplesmente com o pastor ou com o líder do ministério, mas é aquele que tem compromisso com Deus. Porque quando ele tem compromisso com Deus, ele não abandona. Ele se mantém firme. Ele se mantém firme diante de toda e qualquer circunstância. Irmãos, e é isso que Paulo ele reconhece em Tíquico. É isso que ele reconhece em Onésimo. Homens que são amados, homens que são firmes e que são servos do Senhor. E ele diz, e com servo no Senhor, de tudo vos informará. E aqui mostra a grande comissão que Paulo tinha para aqueles irmãos que colaboravam com ele naquele ministério. Lembremos, irmãos, Paulo ele foi comissionado por Deus para ser aquele que ia levar a palavra aos gentios. Lembremos lá, por exemplo, Atos, capítulo de número 9, versículo de número 15, em que ele fala para Ananias a respeito de que ele era um vaso escolhido para levar a palavra aos gentios. E aí, irmãos, nós vemos esse comissionamento de Deus, do próprio Cristo para com Paulo. E nós vemos o comissionamento também com relação à igreja de Antioquia. Capítulo de número 13, versículo de número 2. Eles ali orando, impuseram as mãos e separaram. Pelo mover do Espírito, eles resolveram separar ali Paulo e Barnabé para enviar. Irmãos, não foi qualquer um que comissionou Paulo para pregar aos gentios, mas Deus levantou pessoas extremamente importantes na vida de Paulo. E assim, irmãos, Deus ele tem nos levantado também para ser bênção, para sermos bênção no reino dele, para sermos bênção em ministérios, bênção na igreja de uma forma geral, colaborando de forma muito importante para o desenvolvimento dos ministérios dentro da igreja. Seja ela da forma que for. A gente muitas vezes pensa que a forma de ajudar é estando ao lado. O Tíquico, por exemplo, ele provavelmente era uma pessoa que pregava o evangelho. Onésimo, se for ali o Onésimo escravo de Filemão, ele provavelmente teve uma conversão ali, mas mostra também que estaria até capacitado para falar a respeito de Cristo. Talvez não teria ali uma teologia tão profunda como Tíquico, que já era usado em outros momentos, mas era um homem que poderia ser usado, e um homem de muita importância para Paulo, mas não apenas para Paulo. Irmãos, nós devemos lembrar para quem nós somos importantes no ministério. No companheirismo, com relação ao ministério, nós devemos lembrar nós somos importantes para quem. O grande problema é que as pessoas têm hora que acham que são importantes para os líderes apenas. São importantes para os líderes, ajudando-os de várias formas. E uma das formas talvez mais importantes no auxílio e sendo companheiros no ministério está relacionada à oração. Está relacionada à oração. A questão não está nem no trabalho em si, vamos sair para evangelizar junto, vamos, isso é bom. Isso é bom. A pessoa que você pode contar, como diz, para o que der e vier, porque ele tem um compromisso com Deus, mas principalmente na oração, sustentando na oração. Deus, ele coloca pessoas que o grande companheirismo não é a questão da pregação da palavra, ou sair a todo momento, ou até dar uma palavra de consolo ou de fortaleza na hora que está com dificuldade. Mas é aquele que está dobrado os seus joelhos. Eles são também grandes companheiros no ministério. E aqui o comissionamento deles, tanto de um quanto de outro. E há esse paralelismo aí entre tanto Tíquico
quanto Onésimo, nesta de serem amados e de serem fiéis servos do Senhor. Ele diz o versículo de número 8, eu vos envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Irmãos, a palavra aqui, alentar o vosso coração, ela pode ser muito bem traduzida aqui por exortação. Por exortação. Porque exortação, uma das dificuldades que muitos têm, é que quando fala de exortação, acho que é só exorta aquele que está puxando a orelha. Exortar não é só puxar a orelha. Exortar significa consolar, significa animar, significa fortalecer. Então há uma gama de coisas que estão relacionadas com a exortação. Exortação tem a ver com correção? Tem a ver com correção, sim, tem. Mas quando nós vemos na Escritura sobre essa palavra exortação, o que menos tem é a ver com correção. Ela tem mais a ver com consolo, fortalecimento na vida das pessoas do que meramente correção. E aqui então Paulo manda esses irmãos para que eles exortem a igreja, para que eles levem consolo à igreja, para que eles fortaleçam a igreja. Companheiros no ministério, irmãos, companheiros no ministério, além de serem pessoas que são amáveis, além de ser pessoas que são firmes, servos firmes, eles também são pessoas que consolam a igreja, fortalecem a igreja de Cristo. Irmãos, o quão é importante estas coisas, o quão importante em meio a situações em que passamos. Dizem muitos escritores, por exemplo, nesta questão pastoral, que o pastor, ele muitas vezes é cheio de pessoas próximo dele. Mas uma das coisas que mais acontece na vida pastoral é se sentir sozinho em relação a pessoas. Quando nós olhamos para Paulo, irmãos, não era isso que acontecia com ele. Paulo, ele estava rodeado de pessoas que estavam ali colaborando com o ministério, estavam ali fortalecendo a vida de Paulo. Irmãos, talvez nós olhemos aqui que a missão que Paulo passa era consolar a igreja. Mas que grande consolo aqueles irmãos dão para Paulo, que grande fortalecimento dão para o ministério de Paulo quando eles atendem em vão. Quando eles atendem em vão. Deus colocou no meu coração que era necessário consolar a igreja ali de Colossos. Era necessário consolar a igreja de Éfeso. E que grande consolo Paulo recebe quando aqueles irmãos, nós vamos cumprir esta missão. Nós vamos cumprir essa missão, não porque temos compromisso contigo, porque consolar a igreja é algo que era importante para Deus, não apenas para Paulo. Fortalecer a igreja de Cristo não era missão somente para Paulo, era missão para aqueles irmãos. Ali não era o foco Paulo, o foco era a igreja de Cristo. Irmãos, devemos refletir sobre estas coisas. Deus, ele tem nos chamado para sermos companheiros uns dos outros. Quando falamos a respeito de ministério, muitos acham que a questão é só, no caso do pastor aqui, ser companheiro do pastor no ministério dele, mas também o pastor ser companheiro no ministério dos irmãos, dentro de tudo aquilo que Deus nos coloca para fazer. Dentro de tudo aquilo que Ele nos coloca para fazer. Irmãos, Tíquico e Onésimo foram homens extremamente importantes para Paulo. Mas mais do que importantes para Paulo, eles foram importantíssimos para Deus. Não porque eles tinham méritos em si, não tinham. Os méritos não eram de Tíquico e Onésimo. O mérito é daquele que chama, aquele que convoca, aquele que capacita, aquele que transforma. O mérito é de Deus. Mas há a responsabilidade. Quem sobe no barco para ir até Éfeso é Tíquico. Quem sobe no barco para ir até Colossos é Tíquico e Onésimo.
há responsabilidades deles em cumprir com aquilo. Deus nos chama para sermos bênção no ministério uns dos outros, sermos companheiros, sermos aqueles companheiros que são amáveis, aqueles companheiros que são firmes servos, são aqueles companheiros que consolam e fortalecem a igreja, ou exortam a igreja, mas fazem isso por causa de Deus. Não fazem isso por causa de pessoas, fazem isso por causa de Deus. Você é chamado, irmão, você é chamado, irmã, para ser fiel ao nosso Deus, não fiel a pessoas. Pessoas passam. O Senhor não passará. Eu não sei até quando estarei aqui à frente da congregação. Pode ser que um dia outro esteja no meu lugar. Pode ser que Deus me leve até antes. Pode ser. Coisas podem acontecer. Mas que os irmãos lembrem de serem fiéis a Deus, de serem fiéis àqueles que vos chamou, não fiéis a homens. Porque, irmãos, se formos fiéis a homens, nós não seremos companheiros de ministério. Em nenhum momento nós seremos companheiros de ministério. Porque quando aquilo que nós fazemos não tem Deus como glorificação, não há bênção de fato. Não há bênção de fato. Nós podemos até achar que está sendo bênção, mas não é bênção de fato. Que Deus derrame graça. Nós vimos hoje sobre essa questão de companheiros do ministério. Companheiros no ministério são pessoas que de fato são amáveis. São pessoas amáveis. São pessoas que são firmes servos do Senhor. São pessoas que fortalecem, são pessoas que exortam a igreja. Isso para o benefício, tanto no caso da igreja, como uma forma geral, como dos próprios líderes da igreja. Fazendo o fortalecimento, fazendo a correção naquilo que é necessário. Para isso, irmãos, tudo para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe ricamente.